Oi, meninas, boa noite. Então, nós estamos ministrando uma aula hoje, né, no dia 22/9 de 2022, e nós, né, tivemos aí o desafio de ler o texto de La Rosa Bom Dia. E, claro, quem pôde fazer o fichamento me enviou, mas, na realidade, eu gostaria que vocês lessem, né, e fossem marcando o próprio texto, aquilo que vocês acharam interessante. E aí, vou iniciar a aula, então, apresentando. Vamos lá. Esse texto, inicialmente, ele é um pouco complexo, mas depois fica tranquilo, né? A gente começa a ler, entender e se identificar também. Jorge La Rosa Bom Dia, ele é da Universidade de Barcelona, na Espanha. E aí, ele começa apresentando, já na sua introdução, sobre educação. Porque ele fala o seguinte, que costuma-se pensar a educação do ponto de vista entre a relação entre a ciência e a técnica. E aí, quando a gente pensa nessa questão de ciência e técnica, a gente começa a pensar no positivismo. Ou seja, quando eles acreditavam que o conhecimento, ou seja, a ciência era a solução de tudo, era a base de tudo. E também há uma outra perspectiva, que é a relação entre teoria e prática, muito da perspectiva de Paulo Freire. E aí, quando falamos, então, dessa questão da teoria e da prática, tem a questão da perspectiva política e crítica, reflexão e expressões como reflexão crítica, reflexão sobre prática ou não prática, reflexão emancipadora. Então, nesse momento, quando fazemos uma prova e fala essa questão de reflexão emancipadora, nós já conseguimos associar com a perspectiva de Paulo Freire, beleza? Bom, aí, o autor, ele não faz uma crítica em relação a essas duas concepções, né? Ele não faz uma crítica, mas ele propõe uma terceira corrente, a experiência e o sentido. E ele fala o seguinte: eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam o nosso pensamento. Por que não pensamos como pensamos, com os pensamentos, mas com palavras? Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir das nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E aí, gente, nós começamos a pensar numa aula tradicional. Nós começamos a imaginar a questão da repetição, da memorização. Porque às vezes a gente fica naquele cursinho, só gravando, memorizando, mas será que algo de fato nos toca? Né? E aí ele traz essa terceira corrente, experiência e sentido. Tem que fazer sentido. E aí ele fala sobre a palavra como um ato político. O sentido, ou sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. Por exemplo, essa palavra tem muito sentido. Isso aqui não dialoga tanto. Então ele quer dizer isso. O sentido ou sem sentido é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras, o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo. O homem é um vivente com palavra. Aí ele traz, então, a concepção de Aristóteles, né, que o homem é um vivente em palavra. Então, o tempo inteiro, nós estamos por meio dos textos, nós estamos usando as nossas falas, né, o modo oral, nós estamos escrevendo, nós estamos nos expressando, né? E aí, quando pensamos, então, em palavras, isso não significa que o homem tem a palavra ou a linguagem como uma coisa, ou como uma faculdade, ou uma ferramenta, mas que o homem é palavra. Que o homem é enquanto palavra. Que todo humano tem a ver com a palavra, se dá em palavra. Está tecido de palavras. Que o modo de viver próprio desse vivente, que é o homem, se dá na palavra e como palavra.
palavra. Então, ele começa a falar o tempo inteiro da importância das seleções das palavras, né? Eu sou de uma corrente também da letras, né, do campo da linguística, que o tempo inteiro eu estou associada aos dicionários. O tempo inteiro eu me pego olhando os significados e pensando, será que essa palavra faz sentido no meu texto? Então, atividades como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as palavras, cuidar das palavras, inventar palavras igual Guimarães Rosa inventava. E outros autores. Jogar com as palavras, né? É muito bacana quando a gente faz aqueles trocadilhos. Ontem mesmo eu fiz uma brincadeira com a Eila. Ela me fala o nome de um aplicativo e eu faço uma brincadeira com ela. Então, eu fiz uma brincadeira com as palavras. Impor palavras, proibir palavras, transformar palavras, entre outras, não são atividades ocas ou vazias, não são mero palavrório. Há sentido por trás disso, gente. Há sentido. No momento que você fala aluno, fala estudante. No momento que você fala esposo, fala marido. Né? No momento que você fala quintal ou fala terreiro. Cada um vai selecionando as palavras. Cada um vai selecionando alguns termos que falam assim, opa, esse eu utilizo, esse eu não utilizo. Entendeu? E aí, nomear o que fazemos em educação ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra área, como técnica aplicada, como praxis reflexiva ou como experiência dotada de sentido, não é somente uma questão de terminologia. Então, por exemplo, na hora que nós pensamos nas palavras, e também eu que dou aula de língua portuguesa, eu quero, às vezes, ensinar para os meninos sobre substantivo. Aí nós falamos que o substantivo, ele nomeia as coisas, né? Olha, tem um substantivo concreto, temos um substantivo abstrato. E quando a gente pensa no ato de nomear também, a gente pega, por exemplo, um contexto, né? Um contexto bíblico, por exemplo, que Adão, ele saiu nomeando os animais, tudo tem que ser nomeado. Então, em alguns momentos, até o título é necessário. Ah, mas o Enem não pede título. Ok, tudo bem. Aí é outro critério. Mas, normalmente, aqui no nosso curso, eu gosto do título, porque se torna importante. E se torna importante esse ato de nomear. As palavras que nomeamos, as coisas, são mais do que simples palavras. Então, as palavras que nomeamos as coisas são mais do que simplesmente palavras. Elas estão carregadas de sentidos, elas expressam muitas coisas. Então, a gente tem que saber se colocar num texto, porque você está sendo avaliado o tempo inteiro, tá? Você está sendo avaliado na forma que você escreve para as redes sociais. Você está sendo avaliado para a banca. Gente, eu conversei com uma amiga minha esses dias e falei, infelizmente, há uma avaliação. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, até a nossa posição. Ah, eu vou escrever, vou chegar no concurso, como que eu vou pegar a caneta? Tudo tem que ter sentido. Quais as palavras que eu vou escolher? Eu trabalhei muito no último curso, PBH. Gente, coloque palavras que a PBH quer ouvir. Quem fez isso se deu bem, Guariadne. E aí, gente, quando nós pensamos sobre a experiência é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. Cada dia se passam muitas coisas, não é mesmo? Porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Ai, mas isso aí é complexo, Lohane, como que funciona isso? Gente, ele quer dizer o seguinte, que às vezes acontecem coisas perto de nós, notícias, tragédias, uma crise, não sei, qualquer coisa, mas nada nos acontece, nada nos toca, sabe? Às vezes está tendo uma live interessante ali que você pode refletir sobre aquilo, você pode utilizar como argumento na sua redação, você pode aprender algo, mas, sabe, você está ali alienado, está ali, mas está olhando para o céu, está ali, mas ao mesmo tempo está ansioso com outras coisas, né? E aí ele utiliza o Walter Benjamin para falar o seguinte, que já se observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara, né? A experiência de falar assim, ah, isso me toca, ah, isso eu entendo, ah, isso aqui faz sentido. Não, de repente são tantas notícias, são tantas coisas, e aí? Você tem o poder de fazer o quê? De escolha. Você vai ter que selecionar o que é prioridade e o que não é prioridade. Senão vai ficar com excesso de informação.
que faz com que tenhamos poucas experiências, conforme La Rosa Bondia na atualidade? O excesso de informação, né? Gente, quando ele fala o excesso de informação, eu até levei isso um dia na aula de didática, nessa questão das redes sociais, né? Toda hora é um tanto de informação, um tanto de curso que o povo está oferecendo, é live. E aí? Será que informação é a mesma coisa que conhecimento? Há uma diferença, tá? E aí você precisa selecionar, senão você vai começar a buscar um tanto de informação e de repente você já está ficando perdido. É preciso selecionar as informações para se adquirir o conhecimento. O excesso de opinião. Aí o professor Ângelo falou assim, isso eu não concordo com La Rosa. Aí eu falei assim, mas eu concordo, porque eu não aguento toda hora a pessoa quer dar opinião em tudo. Eu falo isso porque eu leio comentários, né? Lá no YouTube, lá no Insta. Tudo que acontece, o povo comenta. Gente, nem tudo você tem que comentar. Tem coisa que você nem sabe o que está acontecendo, tá aí lá falando nada com nada. Já viu os comentários? Então, o excesso de opinião, tem gente que comenta todos os comentários do jornal. Será que é necessário? Né? Será que ele tem fundamento para comentar e para opinar sobre tudo? E aí também tem a questão da falta de tempo, né? Aí falta o que na gente? Gestão. Gente, o tempo é o mesmo, 24 horas para todos. Por que tem gente que dá conta e tem gente que não dá conta? Porque falta um cronograma, falta fazer uma agenda, falta estabelecer metas, né? Agora, a questão de falta de tempo é questão de prioridade também. Então, se a pessoa fala assim, eu não tive tempo de ler, porque não foi prioridade dela a leitura naquele dia. Eu não tive tempo de ir no hospital. porque não era prioridade minha, te visitar. Então, isso também revela as nossas prioridades. Mas se o tempo fica solto, você se perde ali. De repente, você fala assim, não fiz nada hoje, mas você nem sabia o que você deveria fazer. Não anotou, não se controlou, não é mesmo? E aí ele fala também sobre o excesso de trabalho. Tudo isso nos impede de ter experiência, sabe? Quando você trabalha demais, de repente, nem sabe o que você fez. Vive ali se entregando, se matando, e não se concentra, sabe? Então, assim, tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, mas nós temos que saber também os limites de quando tirar umas férias. E aí, tirei férias, vou continuar trabalhando, não, desconectar um pouco, beleza? Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. E aí, passou demais. Informações demais. A informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. Obsessão pela informação e pelo saber. Mas, saber não no sentido de sabedoria, mas no sentido de estar informado. Tem gente que quer saber de tudo, tem que estar informado de tudo, mas ele não sabe nada em profundidade. Entendeu? Ele sabe de forma superficial. Ele quer estar antenado com tudo. E, ao mesmo tempo, ele se sobrecarrega também, né? A experiência é necessário separá-la da informação. Então, às vezes, você precisa buscar algo, mas viver aquela experiência de ler, de reler, de entender. Entende o que esse autor quer dizer? E aí, quando ele fala a experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião, em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre qualquer coisa, sobre o que sentimos, né? Sobre tudo. No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência. Também faz com que nada nos aconteça. Esse opinar é representado, muitas das vezes, por comentários nas redes sociais. Estar a favor, estar contra, né? Aí o Cruzeiro ganhou, aí começa o pessoal do Galo falar, e começa não sei mais o quê. Gente, cuidado! Às vezes, só um conselho, tá? Nós temos que saber o que nós vamos postar. Lembrando que há pessoas nos observando. A nossa postagem diz muito sobre nós. Eu tomo certos cuidados hoje em dia com postagem, né? Eu trabalho. Travou para vocês também, meninas? Para mim também. Aqui travou também. Acho que tá. está voltando. Opa! Caiu a conexão?
Sim, sim. A sua parece que caiu, travou aqui pra gente. A Cleide disse que vai voltar, viu? Que caiu a luz dela, ela tá voltando para a sala, vai pedir para voltar, tá? Ok, gente, deixa eu só conferir se está gravando aqui. Tá gravando. Ficou quanto tempo, mais ou menos? Foi pouca coisa, você falou, acho que eu pelo menos parei de escutar quando você falou que hoje em dia você toma certos cuidados para postar, que você não posta, você pensa um pouco antes de postar, acho que era mais ou menos esse raciocínio. Ótimo, muito obrigada. Isso mesmo, nós temos que ter um certo cuidado com excesso de opiniões, com as postagens, né? Porque nós estamos sendo avaliados, né? Tem pessoas que sempre estão ali olhando e a pessoa que você menos espera. Cuidado, viu? Cuidado. Recentemente eu conversei com uma amiga e falei assim, nossa, eu posto muita bobagem, de vez em quando eu apago nos meus status alunos, professores da UFMG. Enfim, a gente tem que ter um certo cuidado. Se você sair postando tudo e achar assim, que é uma terra sem lei, cuidado, vai fechar portas, tá? Tudo que se passa, passa demasiadamente depressa. Cada vez mais depressa. Nossa, gente, realmente chegou uma notícia aqui, acontece uma outra coisa ali, e a velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, impedem a conexão significativa entre os acontecimentos. É quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, de repente você não faz nada. É tipo isso. O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de notícias e de novidades, um curioso pertinente, eternamente insatisfeito. Então, uma vivência instantânea. Aí eu fiz questão de colocar essa imagem aí, do macarrãozinho instantâneo, porque ele é pré-pronto, ele é em 3 minutos. É porque as pessoas querem assim hoje, eles querem um curso de 1 mês. Nada em profundidade. Nossa, Lola, mas seu curso podia ser de 2 dias só. Aí eu falo assim, mas você tem certeza que você vai conseguir escrever com qualidade para um concurso e passar dentro das vagas? Mas gente, como que eu vou trabalhar como se eu fosse um macarrãozinho instantâneo? É complicado, né? É o professor que de repente ele é agro, ele é tech, ele é pop, ele é tudo. Ele tá no Insta, ele tá no Face, ele tá no YouTube, ele é editor, né? O professor é a indústria e a riqueza do Brasil, né? Então, de repente, é uma sobrecarga de trabalho que a gente recebe também do Estado, do município, enfim, né? Ou da empresa, ou da escola privada. E aí a gente começa a fazer tudo em 3 minutos, e aí a gente se prejudica, em algum momento, né? Em algum momento a gente vai se prejudicar. E esse texto, ele traz muita reflexão. A experiência requer um gesto de interrupção. Mas como? Como ser um sujeito de experiência? Se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é uma paixão? E aí, será que a experiência é uma paixão? Que você fala assim, cara, eu vou ler esse livro aqui, sabe, eu vou vivenciar isso, eu vou experimentar isso, eu vou desfrutar disso? Ou será que a gente só passa as folhas rapidamente? Tem hora que a gente começa a ler as coisas e fala assim, nossa, estou pensando na conta. Ai, o Santander venceu, meu Deus, esqueci de pagar. É tipo isso, não é? Eu falo porque acontece comigo. Então, esse texto, ele nos chama a atenção para a gente começar o curso bem. O que eu estou fazendo aqui? Esse momento é para quê? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha intenção? Você tem que o tempo inteiro se perguntar por que você está ali, por que você faz aquilo, senão as coisas não vão ter sentido. Aí você vai ser um eterno insatisfeito. Nada tá bom. Nada tá legal, aí a profissão que é ruim, aí o estudo que é chato, aí o orientador que é um saco, aí a professora que fala demais, e nada vai fazer sentido, porque nada te toca, nada te acontece, entendeu? Você é a mesma pessoa, você não está em transformação. A experiência é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. Então, por exemplo, talvez este texto era desconhecido para alguns, para outros não. Eu lembro, o professor Ângelo falou deste texto. Eu li na graduação. Mas, de repente, ele vai fazer sentido para você em algum momento. Você vai falar assim, não, bem que La Rosa dizia, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar. Parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Você faz todo dia a mesma coisa. Por que não descer num ponto diferente? Por que não ir numa outra padaria? Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão. Escutar os outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência e dar-se tempo e espaço. Olha que profundo isso, gente. Cultivar a atenção. É caminhar na rua, mas perceber as coisas que nos acontecem. Analisar as coisas. Ler e trazer uma crítica. Né? Ler e compreender o que está se lendo. E aí, gente, nós finalizamos por aqui a compreensão do texto, e eu vou interromper a gravação, mas antes, nós teremos um momento de escrita. E aí, você vai escrever isto. Como ser um sujeito de experiência? O que faz com que tenhamos poucas experiências nos dias de hoje? Então, você vai pegar agora o seu papelzinho, você vai ter de 8 até 8h20 para escrever um pouco sobre isso e compartilhar conosco a sua escrita. Ah, Lohane, quantas linhas? Não, 5, 6, 10, depende. Então, é isso, tá? Vou parar aqui a gravação. Agradeço a todos pela atenção, né?